Olá, amigos e amigas. Mais uma vez, eu, Dr. Rocha, me dirijo a você, que já é meu companheiro nessa jornada, e também a você que está me vendo pela primeira vez. Eu faço questão que vocês saibam que eu estou aqui para me posicionar e para conversar com você e esclarecer os últimos acontecimentos que são inaceitáveis e que vêm ocorrendo nas últimas semanas. No dia 15 de julho, mês passado, eu recebi aqui no meu lar uma equipe de jornalismo da Rede Globo, do programa Fantástico. E depois de alguns minutos de bate-papo, eu percebi chocado que se tratava de uma entrevista visivelmente encomendada com a finalidade de prejudicar a minha reputação e a minha imagem como profissional educador em saúde que eu sou, e também prejudicar o projeto Diabetes Controlada. A minha resposta nessa ocasião pode ser assistida aqui num vídeo abaixo. Eu vou deixar um link aqui abaixo, onde você vai entender melhor os detalhes desse ocorrido, dessa experiência desagradável. Aliás, após aquele vídeo, eu cumpri a minha promessa de tomar todas as medidas de esclarecimento e também medidas judiciais cabíveis em relação a qualquer pessoa ou instituição que se coloque como inimigo da sua saúde. Afinal de contas, eu tenho que cumprir a minha missão e eu desempenho essa missão diariamente com cada um de vocês. Quem me conhece sabe bem disso. Anteontem à noite, na sexta-feira à noite, não foi surpresa alguma, eu fui avisado sobre uma chamada televisiva do programa Fantástico. O que me deixou surpreso foi que envolvia a minha imagem, que eu não autorizei. E eu assisti ali essa propaganda, essa chamada, e eu quero convidar você a analisar esse conteúdo absurdo dessa chamada da matéria que vai ser exibida hoje, domingo. Bom, eu fiz alguns questionamentos inevitáveis que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, qual que é o direito que uma emissora tem de expor profissionais, de expor trabalhos árduos, resultados, sem ao menos averiguar de forma séria as pesquisas, os relatos, as evidências, as histórias, os níveis de evidências científicas? Qual que é o direito? Por que nenhuma das aproximadamente 100 mil pessoas que já foram impactadas pelo programa Diabetes Controlada, seja nos meus treinamentos, seja nas redes sociais, seja no meu blog, por que nenhuma delas foi entrevistada para contar o seu resultado, a sua história, para mostrar os exames? E a maior de todas as perguntas que eu deixo é: o que será que está por trás disso? Bom, em primeiro lugar, a tal chamada dessa reportagem, com a inadequada linguagem de denúncia, relaciona duas seríssimas doenças como se fossem correlatas: diabetes e AIDS. E eles não demonstram o menor respeito com os pacientes que apresentam essas doenças, que merecem no mínimo uma atenção especial, porque cada doença é muito diferente uma da outra. São doenças bem diferentes. A partir de agora, eu peço a devida licença a você para comentar de forma livre sobre cada absurdo que foi dito usando a minha imagem. O locutor da chamada, ele disse que a ciência ainda não descobriu a cura para nenhuma dessas duas doenças. Eu, Dr. Rocha, posso falar sobre a diabetes. E com relação à diabetes, a sua reversão e cura, nos casos de diabetes tipo 2, já estão mais do que comprovadas, baseadas em níveis de evidências científicas elevados, estudados pelas maiores universidades do mundo, e inclusive adotada por um dos países mais desenvolvidos do mundo, que é a Suécia. Foi adotada oficialmente pelo governo sueco, que já vem prescrevendo essa alimentação, que é a mesma que eu preconizo no programa Diabetes Controlada. O Brasil, e pelo visto essa emissora, encontram-se completamente desatualizados quando o assunto é pesquisas. E essa desatualização já vai para quase meio século. Meus amigos, quase 50 anos de atraso quando o assunto é ciência. E é claro que isso favorece muito interesses diversos, inclusive de indústrias, que nós sabemos bem quais são. Bom, em seguida o locutor diz que existe no Brasil
médicos que estão iludindo pacientes e que nesse caso o melhor remédio seria o cuidado. Cuidado. Eu quero te convidar a falar um pouquinho sobre cuidado. Cuidado, no caso da medicina, é a missão do médico. Para que esse cuidado seja completo, é preciso estudar, pesquisar, se atualizar, ensinar. Só que o cuidado não passa só pelo lado técnico, ele depende também de sensibilidade, de atenção, de acolhimento, de amor ao próximo, para acolher, para explicar, para confortar o paciente ou o aluno, no caso do meu programa, mostrando que a diabetes não é uma sentença de sofrimento se você tiver uma alimentação adequada, alinhada com a ciência. Nunca foi uma sentença de sofrimento, conforme é dito aí fora por esses profissionais desatualizados. E o locutor continua com a pergunta irônica: uma simples dieta é capaz de reverter a diabetes? Mais uma vez, eu vou dizer aquele ditado antigo que diz assim: cansa repetir para quem não quer se informar. Ainda mais para uma rede de televisão desse porte. É um absurdo eles não pesquisarem isso. Mas vamos lá novamente. Com alimentação inteligente, é possível controlar, afinal de contas o programa se chama diabetes controlada, e em muitos casos é possível reverter a resistência à insulina, que é o quadro que esses pacientes diabéticos tipo 2 apresentam, e já é estudado lá na Suécia e várias universidades do mundo, a qual se baseia o programa Diabetes Controlada. Bom, acho que vale relembrar também a célebre frase de Hipócrates que diz que o seu alimento seja o seu melhor remédio. O locutor ainda diz que esses médicos estão enganando e estão iludindo pacientes com promessas falsas. Primeiro, é um programa à distância, então não são pacientes, são alunos do meu programa. São pacientes dos médicos deles. Agora, trazer informação atual para quem precisa, para quem está sofrendo, para quem está sendo ludibriado por atrasos na ciência, por condutas desatualizadas. Trazer informação que melhora a qualidade de vida, que ajuda a controlar a diabetes, que em muitos casos até reverte. Será que isso aí é iludir? Quem será que são os verdadeiros ilusionistas nessa história mesmo? Eu deixo a pergunta. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo 2 pedidos para você, meu amigo. Primeiro, eu quero que vocês conheçam um jornalismo sério e comparem com esse jornalismo barato dessa chamada. Eu fui convidado pelo programa Domingo Espetacular para uma entrevista que foi transmitida no dia 24 de julho do mês passado. E onde foram entrevistados também outros profissionais, médicos, e também alunos do projeto Diabetes Controlada, onde eles foram ouvidos. Jornalismo de verdade, não esse jornalismo barato aí dessa chamada. Segue o link aqui abaixo dessa entrevista e eu te convido a assistir. Programa Domingo Espetacular, jornalismo sério, da Rede Record. E outro pedido que eu te faço é: conheça os depoimentos de dezenas de pessoas e as suas histórias incríveis com o programa Diabetes Controlada, nesse outro link aqui abaixo. É só clicar e assistir. E tirar suas conclusões. Eu quero fechar dizendo que eu não temo acusações falsas, difamatórias, ardilosas, e que eu vou tomar mais uma vez as providências judiciais cabíveis. E quanto à minha missão, tem pessoas que estão me perguntando aí, amigos e amigas, eu sigo junto com vocês, estamos juntos nessa caminhada. Um forte abraço e vamos em frente!